Bem-vindos a este espaço dedicado a narrativas reais que tocam a vida. Acompanhem a história e, se quiserem, deixem nos comentários de onde estão nos assistindo, seria interessante saber quantos somos. Era uma tarde de outono, com o vento arrastando as folhas secas pelo chão, quando Lidija Ivanovna cruzou pela última vez as portas do hospital onde trabalhou por 34 anos. Começou ali como uma jovem recém-formada no curso técnico de enfermagem, depois como esposa recém-casada, mais tarde como viúva e agora como ex-funcionária, carregando uma caixa de papelão com seus pertences. Pela manhã, fora chamada à sala do diretor clínico. Enquanto percorria o corredor, sua mente girava em torno de possíveis motivos, corte de vagas, problemas com a certificação do laboratório, mas nada a preparara para o que ouviu. O diretor, sem nem ao menos erguer os olhos dos papéis que reorganizava sobre a mesa, anunciou com voz impessoal: "Lamento informar, Lidija Ivanovna, mas nossa clínica laboratorial será encerrada." Por um instante, ela achou que não tinha entendido direito. Encerrada? Mas o laboratório tinha certificação válida por 5 anos, equipamentos novos. Ordem superior, explicou o diretor, gesticulando com as mãos. É a digitalização, a otimização. Toda a diagnose será centralizada em um único polo regional. Computadores, telemedicina. Ele falava como se aquilo fosse óbvio, mas ela não conseguia assimilar. Como substituir profissionais experientes por máquinas? Quem faria os exames urgentes da emergência? Quem conferiria resultados duvidosos ou adaptaria metodologias para casos complexos? Tudo isso poderia mesmo ser automatizado? A única resposta que conseguiu articular foi um "quando", tímido. Hoje mesmo você recebe a notificação. Em 2 semanas, o laboratório fecha. Todas as indenizações serão pagas, claro. Ao sair do gabinete, Lidija encostou-se na parede, sentindo algo se partir dentro dela, como gelo fino sob os primeiros passos da primavera. 34 anos de dedicação apagados por um traço de caneta burocrática. E faltavam apenas 3 para a aposentadoria. Valentina Sergeyevna, a técnica-chefe, a abraçou pelos ombros. "Não chore, Lidoka. Eu ainda tenho 5 anos pela frente." Era um desconsolo compartilhado. Todos estavam na mesma situação. No laboratório reinava uma agitação estranha. Os funcionários andavam perdidos, falavam mais alto que o habitual, mas as mãos, por hábito, executavam com precisão os procedimentos de sempre. Mesmo naqueles últimos dias, ninguém se permitia negligenciar o trabalho. E agora, para onde? Lidija reorganizava as provetas no suporte, embora já as tivesse separado havia tempo. "Só sei fazer isso", murmurou. "Em clínicas particulares pagam bem", comentou Irótica, a jovem que chegará havia 2 anos. "Já liguei, tem vagas." Valentina balançou a cabeça. "Lá preferem gente nova. Nós, com nossa experiência, só serviríamos para a recepção." Uma semana depois, reuniram-se pela última vez. Limparam o laboratório até brilhar, embora soubessem que os equipamentos seriam desmontados. Tomaram chá com um bolo trazido por Irótica, tiraram fotos, trocaram números de telefone e prometeram se manter em contato. Lidija guardou na caixa algumas lembranças, uma foto emoldurada da família na praia, ela, o marido Anatoly e a pequena Ksenia, uma caneca descascada com os dizeres: "Melhor técnica de laboratório", presente dos colegas pelos 30 anos de serviço, e uma rosa seca que Anatoly lhe dera certo dia, sem motivo, apenas por amor. "O que pretende fazer?" perguntou Valentina, ajudando-a a arrumar as coisas. "Não sei", admitiu Lidija. "Vou ao centro de emprego. Talvez me requalifiquem para outra coisa." A colega resmungou: "Na nossa idade." Mas tentou animá-la: "Daremos um jeito, Lida. Já passamos por piores." Em casa, espalhando os papéis da rescisão sobre a mesa, tentou calcular como sobreviver. O valor da indenização, 47 mil rublos, era significativo, mas não duraria muito. O seguro-desemprego, irrisório, 2,3 mil por mês, mal cobriria as despesas fixas, 8 mil de contas, 5 mil em remédios para o coração e a pressão, sem contar comida, roupas e gastos imprevistos. Sobre a mesa da sala 3 fotos emolduradas: Anatoly já falecido, a filha Ksenia com o genro Mikhail e o netinho Timofei. Olhou para o retrato do marido. "O que fazer, Tolia?" perguntou em voz baixa. "Não imaginei que nesta idade teria que recomeçar do zero." Anatoly sorria na foto como sempre fizera em vida, com um brilho nos olhos que parecia guardar um segredo. 7 anos se passaram, e aquele olhar ainda a emocionava. "Preciso me segurar", disse a si mesma. "Vou conseguir." O centro de emprego estava lotado. A fila avançava lentamente, cada pessoa precisava preencher documentos, cadastrar dados e discutir vagas.
Quando chegou sua vez, a atendente, uma moça de olhar cansado, conferiu as informações na tela. Beresniova Lidija Ivanovna. Técnica de laboratório, 34 anos de experiência. Pausa. Pela sua área, não há oportunidades. Aceitaria algo relacionado? Lidija sentiu, esperançosa. A resposta foi seca. Temos vaga para faxineira em uma policlínica, 18 mil, balconista em farmácia, 20 mil, ou auxiliar de enfermagem em um asilo psiquiátrico, 19 mil. Lidija ficou em silêncio, tentando absorver. Passará a vida realizando um trabalho minucioso, que exigia precisão e conhecimento aprofundado. Agora, as opções eram essas? Está bem, respondeu por fim. Me inscreva para as entrevistas. A primeira na farmácia foi breve e constrangedora. A gerente folheou seu currículo com desdém. Ensino técnico em laboratório, 1. Já operou caixa registradora? Conhece sistema de controle de estoque? Tem experiência em vendas? Lidija respondeu não, a tudo. Veja bem, Lidija Ivanovna, a mulher cruzou os braços. Na sua idade, reaprender. É complicado. Precisamos de alguém que já saiba trabalhar. Tempo é dinheiro, entende? Na policlínica a conversa foi ainda mais rápida. Para a faxineira? Com seu currículo? A funcionária idosa olhou incrédula. Moça, você vai embora em um mês. Não queremos rotatividade. À noite, a filha ligou. Lidija forçou um tom animado, mas Ksenia percebeu algo errado. Mãe, o que aconteceu? Nada grave, filha. Fecharam o laboratório, só isso. Estou procurando trabalho. Do outro lado, um silêncio. Mãe, Ksenia falou no tom que usava para explicar coisas óbvias ao filho. Você tem 52 anos. Que trabalho? Venda o apartamento e venha morar conosco. Pode cuidar do Timofei. Precisamos de uma babá, e assim alguém cuidará de você. Vender? Lidija se desconcertou. É a casa que seu pai e eu construímos. Mãe, não comece com isso de novo, irritou-se Ksenia. Os tempos mudaram. Não dá para viver de passado. Pense direito. Depois da ligação, Lidija ficou muito tempo à janela, observando os bordos amarelados no pátio, as mesmas árvores que ela e Anatoly plantaram 30 anos antes, quando se mudaram para aquele conjunto habitacional. Ali, viveram uma vida inteira. Ali, criaram Ksenia. Ali, ela se despedira do marido pela última vez. Como poderia vender tudo isso? Foi por acaso que viu o anúncio, auxiliar de cozinha em refeitório de rodoviária. Não exige experiência. Pagamento em dia. O telefone estava na edição gratuita que pegara no centro de emprego. Decidiu ir até o local na mesma hora. A cantina de Raíssa era pequena, mas limpa com um ar retro dos tempos soviéticos. As paredes. Os azulejos brancos e azuis nas paredes, as cadeiras metálicas de pernas finas e as bancadas de plástico amarelado pelo tempo completavam a atmosfera da cantina. O cheiro de borscht, sopa de beterraba, misturado ao aroma de cotlete e almôndegas fritas, trouxe a Lídia uma onda de nostalgia. Era exatamente assim que cheirava o refeitório da escola onde estudará na infância. Ela se aproximou do balcão, onde uma jovem caixa de cabelos loiros presos em coque ajustava as notas no registrador. Posso falar com Raíssa Stepanovna? Perguntou Lídia, tentando disfarçar a tensão na voz. E qual seria o assunto? A moça ergueu os olhos com curiosidade, sem parar de mexer nas moedas. Sobre uma vaga. Lídia hesitou, procurando a palavra certa. É, sobre o emprego. A caixa a observou de cima a baixo com um olhar rápido, quase clínico, como se avaliasse se ela valia o tempo da chefe. Depois, com um aceno de cabeça, apontou para a despensa ao fundo. Ela está lá. Ligando para a central de abastecimento. Lídia sentou-se na beirada de uma cadeira perto da porta da despensa, esperando. O horário do almoço já havia passado, e na cantina restavam poucos clientes. À mesa mais próxima, um homem de jaqueta de trabalho devorava tiburequi, pastéis fritos recheados de carne, acompanhados de um copo de compote, bebida de frutas cozidas. Havia algo familiar naquela figura. Ombros largos, mãos grandes e grossas, cabelos espessos entremeados de fios brancos. Quando ele virou o rosto para pegar um guardanapo, seus olhares se encontraram. Por um instante ficaram paralisados, como se o tempo tivesse recuado 3 décadas. Lídia sentiu o calor subir às faces. Aquelas íris castanhas, salpicadas de pontinhos dourados, sempre risonhas, ela reconheceria entre milhares. Lida, o homem levantou-se de golpe, derrubando o garfo. Lida Korchunova. Não pode ser. Ele corrigiu-se automaticamente. Quer dizer Beresniova, não é? Já faz 30 anos que é Beresniova. 30 anos, confirmou ela, sem saber se ria ou chorava. Que diferença fazia agora o sobrenome?
Ele se aproximou com um sorriso largo, os olhos brilhando. Você pelo menos me reconheceu? Como não reconhecê-lo? Roman Tumanov. O terror da escola, o primeiro amor de metade das meninas de sua turma. Formaram-se em 1990, e desde então só se viam de relance nas raras reuniões de ex-colegas, nas quais Lídia quase nunca aparecia. Você quase não mudou, disse ela, ajustando os cabelos com um gesto nervoso. E você ficou ainda mais bonita, respondeu Roman, sem cerimônia, examinando-a com um olhar que a fez corar ainda mais. Que encontro, hein? O que você faz aqui? Lídia titubeou. Confessar que viera se candidatar a um emprego de auxiliar de cozinha, lavando pratos, descascando batatas, era constrangedor. Mas mentir nunca fora seu forte. Viu o anúncio. Estou procurando um trabalho temporário na cantina. Roman franziu a testa surpreso. Mas você não trabalhava naquele laboratório? Ou estou confundindo? O laboratório fechou. Ela tentou manter a voz firme. Preciso de algo novo. Ele fez uma careta de descontentamento, mas o sorriso voltou rápido. A Alicia trabalho não é lobo, não foge para a floresta. Com suas mãos de ouro, você arruma coisa melhor que uma cantina de rodoviária em 2 dias. Nesse momento, uma mulher de meia idade, de cabelos ruivos tingidos e olhar aguçado, surgiu da despensa. Vestia um avental manchado de gordura e carregava uma prancheta. Você é que queria falar comigo? Perguntou, escaneando Lídia dos pés à cabeça com um ar de quem já havia julgado metade das pessoas só pelo visual. Sim. Sobre a vaga de auxiliar de cozinha. Raíssa Stepanovna apresentou-se à mulher, estendendo uma mão firme. Sou a gerente. Vamos conversar na despensa. Quando Lídia passou por Roman, ele lhe lançou um piscadela discreta. Ainda nos veremos por aqui, Lida. Sou cliente frequente. E naquela frase simples, por algum motivo, ela sentiu uma promessa, que tudo daria certo. Era estranho, mas pela primeira vez em semanas, Lídia permitiu-se acreditar nisso. Não era nada extraordinário, claro, não era um oligarca, mas dava para o pão com manteiga. E isso já era bom, pensou Lídia, passando o pano pelo balcão com um movimento mecânico. E olha você aqui, sempre foi esperta, continuou Roman, observando-a com uma admiração sincera que fazia seus olhos brilharem. Lembra quando fomos acampar no 9º ano? Você ainda mostrava as estrelas para todo mundo, chamava os nomes das constelações. De onde é que sabia tudo aquilo? Lídia sorriu. Lembrava-se daquele acampamento, a noite ao redor da fogueira, as batatas assadas na brasa, o céu estrelado sobre suas cabeças. E Roman sentado ao seu lado, alimentando o fogo com gravinhos secos. Foi há tanto tempo, suspirou. Outra vida completamente. E você se lembra das bilhetinhos que eu te passava durante as aulas? Ele estreitou os olhos, malicioso. Você jogava fora sem nem ler. Nada disso. Protestou Lídia, fingindo indignação. Eu lia sim. Só não respondia. Porque era uma aluna exemplar, horas. Roman riu, mas algo como uma sombra passou rápido por seu olhar. E eu? Era só um marginal de rua. Que adiantava insistir? Bobagem a sua, cortou ela, enrubescendo. Apressou-se a esfregar o balcão com mais força, como se aquilo pudesse apagar o constrangimento. Foi quando Raíssa Stepanovna surgiu da cozinha. Beresniova, chegaram uns sacos de grãos. Precisa levar pro depósito. Lídia assentiu e se dirigiu ao armazém. Roman seguiu atrás. Deixa eu ajudar. São pesados, não tenha medo. Juntos carregaram os sacos de arroz e trigo. O trabalho fluía leve. Roman pegava os mais pesados, contava piadas, compartilhava histórias engraçadas sobre clientes. Quando terminaram, enxugou a testa com o antebraço e de repente ficou sério. Como a gente ficou adulto, hein, Lida? Quem diria naquela época da escola? Ela baixou os olhos. O tempo mudou a gente. Rugas ao redor dos olhos, fios brancos no cabelo, um cansaço que só a vida ensina a carregar. Bom, vamos terminar aquele café antes que esfrie, disse ele, tocando-lhe levemente o cotovelo. Sentados à mesa, a conversa tomou um rumo inesperado. Lídia não sabia explicar como, mas acabou contando sobre a vida. Os anos na laboratório, o marido levado por um derrame 7 anos atrás, a filha Ksenia, que havia se mudado para a capital da região. Roman balançou a cabeça, comovido. Deve ter sido duro, Lida. Passar por tudo isso sozinha. E você? Perguntou ela. Tem família? Ele deu um sorriso amargo. Tive. Faz 4 anos que me separei. A Galina foi embora com o empresário mais bem-sucedido, disse ela. Que eu não tinha dado certo. Tentou dizer isso como piada, mas a amargura transparecia. Talvez ela tenha razão. Quem sabe? Não é verdade, afirmou Lídia firme. Você sempre foi uma boa pessoa, Roma. Sempre.
Ele a olhou com gratidão, e entre eles pareceu se esticar um fio invisível, de compreensão, de cumplicidade. No final do mês, Lídia já se sentia à vontade na cozinha. Nina Georgievna a ensinou a preparar pratos simples, bor, almôndegas, plov. Embora nunca tivesse cozinhado em tão grande escala, ela aprendia rápido. Você tem mãos leves, um dom, elogiava Nina. E olho clínico percebe tudo. Uma manhã, revirando o armário em busca de um casaco quente, Lídia esbarrou numa caderneta surrada, com capa de plástico gasturiado. O bloco de receitas de sua mãe. Nem se lembrava de tê-lo guardado por tanto tempo. Ao folhear as páginas amareladas, uma anotação chamou sua atenção. A receita dos oladi da avó, famosos na família. Farinha de trigo, 2 copos, kefir, 1 copo, ovos 2, açúcar, 2 colheres de sopa, uma pitada de bicarbonato. Simples, mas havia um segredo, a maneira de sovar a massa em uma gota de mel de flores silvestres. No dia seguinte, Lídia se animou a propor uma novidade. Raíssa Stepanovna, posso tentar fazer os oladi da receita da minha família? São especiais, da minha avó. A gerente franziu os lábios, mas surpreendeu ao concordar. Tente. Só não se esqueça, se não venderem o prejuízo sai do seu salário. Lídia preparou a massa com cuidado quase cerimonial, transferindo os oladi dourados para o prato com delicadeza. Nina Georgievna observava, intrigada. Parece que você está fazendo magia com eles, comentou, cheirando o aroma. E que cheiro! A primeira leva desapareceu em minutos. Petrovitch, um caminhoneiro, mordeu um e fechou os olhos, extasiado. Mãe do céu, faz tempo que não como uns assim, igual aos da minha avó na roça. E pediu uma porção dupla na hora. Ao meio-dia, a notícia dos oladi extraordinários já havia se espalhado, e a cantina encheu de gente só para experimentá-los. Raíssa Stepanovna, conferindo o caixa, estava satisfeita, mas quando os clientes começaram a perguntar quem era a cozinheira da iguaria, seu rosto escureceu. São os oladi normais, não vejo motivo para tanto alvoroço, resmungou, quando Lídia perguntou se poderia prepará-los novamente no dia seguinte. Faça se o povo gosta. Nos olhos da gerente, porém, Lídia leu desconfiança. Demasiada atenção para a novata. Não era hora, não era lugar. Mal teve tempo de arrumar a casa quando o telefone tocou. Era Ksenia. Mãe, chegamos em 1 hora com o Mikhail e o Timofei. Espero que esteja tudo arrumado. Lídia correu pela casa, estendeu a toalha de mesa festiva, tirou o melhor conjunto de louças do armário, preparou um almoço apressado, lavou o chão. Quando a campainha soou, já havia trocado de roupa, um vestido de saída, simples mas elegante. Vovó, Timofei, de 4 anos, atirou-se contra suas pernas. Olha, eu já sei amarrar os cadarços sozinho. Mãe, você emagreceu, observou Ksenia, beijando sua bochecha. Ou será que é impressão minha? Liudia Ivanovna, bom dia, cumprimentou Mikhail, o genro, alto com uma barba bem cuidada. Durante o almoço, Lídia esforçou-se para manter a conversa. Perguntou sobre o trabalho da filha, os projetos do genro, as novidades do neto na creche. Tudo ia bem até que Ksenia soltou. E aí, mãe? Como estão as coisas? Arrumou algum trabalho? Lídia hesitou. Não queria falar da cantina, mas também não sabia mentir. Sim, consegui um emprego. Na cantina do terminal rodoviário. Na cantina? Ksenia ergueu as sobrancelhas incrédula. Quer dizer, como cozinheira. Por enquanto, auxiliar, respondeu Lídia, servindo o chá com cuidado. Mas já estou preparando alguns pratos. Ontem fiz uns oladi da receita da vovó, e todo mundo elogiou. Silêncio constrangedor. Mikhail baixou os olhos para o celular, fingindo não ouvir. Mãe, Ksenia falou como se explicasse algo óbvio a uma criança. Você tem ensino superior, experiência, e foi trabalhar de faxineira. Tem o ensino médio técnico, corrigiu Lídia, serena. E que diferença faz? É um trabalho honesto. Que diferença faz? A voz de Ksenia subiu. Você enlouqueceu? As pessoas riem. O Mikhail tem vergonha de dizer o que a sogra faz. No banco já me perguntaram se é verdade que minha mãe lava pratos numa rodoviária. Ksiusha, não exagere, tentou interferir Mikhail, mas era tarde. Não exagero, é a pura verdade. Você mesmo disse que era um vexame. E eu, aliás, tenho uma carreira. Acha que é agradável ouvir cochichos pelas costas? Timofei, assustado com o tom da mãe, apertou-se contra a avó. Vovó, por que a mamãe está gritando? Sussurrou. Lídia abraçou o neto, sentindo a garganta apertar. 34 anos dedicados ao laboratório. Uma pessoa respeitada. E agora descobria que seu trabalho honesto era motivo de vergonha. Escolha, mãe. Ksenia cruzou os braços. Ou pede demissão e vem morar conosco, como gente normal. Ou então,
Perguntou Lídia baixinho. Ou então eu simplesmente não entendo como você pode se desrespeitar desse jeito. Eu me respeito, Xiuxa, disse Lídia firme. Respeito meu trabalho e as pessoas que vêm até nós. Xênia nem sequer ouviu a resposta. Já recolhia as coisas com gestos demonstrativos, enquanto chamava o marido. Misha, ligue o carro. Estamos indo embora. A porta bateu com um estalo seco. Lídia ficou imóvel, os dedos ainda apertando o pano de prato úmido. A cozinha, antes cheia de vozes e do cheiro do almoço, de repente parecia maior, mais vazia. Sentou-se à mesa puxando a caixa de fotografias que guardava no armário desde a mudança. Folhas amareladas deslizavam entre seus dedos, ela jovem de jaleco branco, sorrindo ao lado da primeira equipe do laboratório, Xênia pequena, com tranças, abraçada a um urso de pelúcia, Anatoly, seu marido, cortando o bolo de aniversário de 50 anos com um sorriso que já pressentia a doença. Onde foi que errei? Pensava, passando o polegar pela borda da foto onde a filha, aos 12 anos, segurava seu prêmio de Olimpíada de Matemática. Talvez Xênia tivesse razão. Talvez fosse hora de vender o apartamento, se mudar para perto deles, ajudar com o neto. Afinal, que sentido tinha teimar em ficar sozinha? A independência valia o preço da solidão? Um toque na campainha a tirou do devaneio. Na porta, com seu casaco de lã cinza abotoado até o pescoço, estava Polina Andreevna, a vizinha do quinto andar. Magra, ereta como um pinheiro siberiano, com os cabelos brancos penteados em um coque impecável e olhos que brilhavam com uma vitalidade de moça. Lidoka, minha querida, você não teria um pouco de sal? Perguntou, exibindo um sorriso que fazia suas rugas se aprofundarem de maneira acolhedora. Estou preparando pirogues e o meu acabou justamente agora. Claro, Polina Andreevna respondeu Lídia, afastando-se para dar passagem. Sente-se, eu já trago. Mas a vizinha não se sentou logo. Enquanto Lídia procurava o saleiro, Polina observou as fotografias espalhadas pela mesa, os pratos ainda sujos da visita da filha, o bule de chá pela metade. Algo aconteceu? Perguntou, direta como sempre. E então, sem perceber como, Lídia se viu contando tudo. As palavras saíam em cascata. A ameaça de demissão na cantina, a briga com Xênia, a sensação de que aos 58 anos, ela havia se tornado um estorvo. Para a filha, para a chefe, até para si mesma. Talvez eu esteja errada em insistir tanto, confessou, enxugando os olhos com o dorso da mão. Talvez na minha idade já devesse aceitar a ajuda dos outros, parar de lutar contra a correnteza. Polina Andreevna balançou a cabeça, os lábios apertados em uma linha firme. Você se lembra, Lidoka, de quando eu dirigia o jardim de infância? Perguntou, pegando uma xícara de chá que Lídia lhe servirá sem perceber. 30 anos dedicados àquelas crianças. Quando me aposentei, pensei, acabou. Quem vai precisar de mim agora? Fez uma pausa, os olhos perdidos na infusão de camomila. Mas a vida não para aos 60, nem aos 70. A gente é que decide quando ela acaba. Levantou-se de repente com uma energia que desmentia seus 78 anos, e foi até a porta. Espere aqui. Tenho uma coisa para você. Volhou alguns minutos depois com um caderno de capa desbotada, as páginas amareladas pelo tempo, presas por um elástico gasto. Ao abri-lo, Lídia sentiu o cheiro de papel antigo e algo mais, um aroma doce e terroso, como de especiarias guardadas por décadas. Era da minha avó, explicou Polina, passando os dedos pelas letras cuidadosamente traçadas à tinta. Receitas dos anos 1950. Stete de repolho azedo, pirojki de fígado, lapcha caseira. Nada daqueles pratos modernos cheios de química e temperos estrangeiros. Cozinha de verdade. Lídia folheou as páginas com reverência. Cada receita era uma obra de arte, a caligrafia impecável, anotações à margem, tomar cuidado para não queimar a cebola, manchas de gordura que contavam histórias de décadas de uso. Polina Andreevna, isto é um tesouro, sussurrou emocionada. E é seu agora, respondeu a vizinha, dando um tapinha em sua mão. Porque vejo que você, assim como eu, ama cozinhar. E a gente sempre encontra um jeito, Lidoka. Sempre. Aquela noite, Lídia dormiu com o caderno debaixo do travesseiro. E na manhã seguinte, enquanto o sol de novembro entrava fraco pela janela da cozinha, ela tomou uma decisão. Em silêncio, Lídia sentia espalhar-se dentro de si um calor há muito esquecido, o calor tímido e cauteloso da esperança. Na noite seguinte, quando se demorou até tarde preparando um novo lote de tortas para o dia seguinte, Roman entrou na sala de refeições para buscá-la. Os últimos clientes já haviam saído, Nina Georgievna e Tamar haviam voltado para casa, e Raíssa Stepanovna fora a cidade resolver assuntos. Precisa de ajuda?
Perguntou ele, observando enquanto ela retirava a última assadeira do forno. Já terminei, sorriu Lídia, tirando o avental. Agora me troco e vamos. Ela saiu do subsolo vestindo suas roupas habituais, um vestido simples, um cardigã, sapatos de salto baixo. Romain estava junto à janela, olhando pensativo para o terminal rodoviário iluminado pela noite. Você está bonita, disse ele, virando-se. Sempre esteve, Lite. Ela corou, baixando os olhos. Ah, para com isso, Roma. Quem pensa nisso na minha idade? Mas uma voz interior respondia. E em que idade uma mulher deixa de sê-lo? Ele se aproximou. Você é linda. Sempre foi. Seus olhos brilhavam com a mesma admiração de outrora, aquele misto de fascínio e ternura que ela conhecia desde a juventude. Com cuidado, como se pedisse permissão, tocou sua mão. E Lídia não se afastou. O coração batia descompassado como o de uma adolescente. Posso? Perguntou ele baixinho, inclinando-se. Em vez de responder, foi ela quem se aproximou. O beijo foi suave, trêmulo como o primeiro beijo da juventude, mas também sábio, consciente, carregado da compreensão do valor daquele instante. O tempo pareceu parar, concedendo-lhes a chance de viver o que havia sido perdido décadas atrás. No início de dezembro, algo estranho começou a acontecer na cantina. Raíssa Stepanovna, antes satisfeita com o aumento dos lucros, tornou-se repentinamente exigente e desconfiada. Passou a pesar as porções que Lídia servia, contar as especiarias, cronometrar o tempo de preparo dos pratos. Raíssa Stepanovna, há algo errado? Perguntou Lídia com cautela, quando a diretora criticou pela terceira vez o corte dos legumes naquele dia. Está tudo bem, cortou a outra. É só questão de ordem. Não vou deixar que relaxem com essa fama toda. A última frase soou como um aviso gelado. O ápice veio com uma inspeção surpresa do Rospotrebnadzor. O fiscal apareceu no meio do horário de almoço, exigindo documentos, revirando geladeiras, examinando a cozinha com olhares desconfiados. Recebemos uma denúncia anônima, explicou, sobre a qualidade dos produtos. Nina Georgievna levou as mãos à boca. Que denúncia? Tudo aqui é fresco. Nem usamos sobras do dia anterior. O fiscal verificou meticulosamente prazos de validade, temperaturas, equipamentos, atestados médicos da equipe. Não encontrou nenhuma irregularidade, mas o clima na cantina ficou irremediavelmente estragado. Alguém fez isso de propósito, murmurou Tamara enquanto lavava a louça. Tem inveja do nosso movimento. Lídia calou-se, mas uma suspeita incômoda aninhou-se nela. Desconfiava de quem poderia ter escrito a denúncia, mas se recusava a acreditar em tamanha mesquinharia. Após a saída do fiscal, Raíssa Stepanovna chamou Lídia no subsolo. Ouça bem, Berezniova começou sem rodeios. Não venha se achar aqui. Quem manda na cozinha é a Nina Georgievna. Você é só uma ajudante. Não pense que é insubstituível. Não penso nada disso, Raíssa Stepanovna respondeu Lídia com serenidade. Só estou trabalhando. Então trabalhe em silêncio, cortou a diretora. Sem iniciativas. Entendido? Lídia entendeu. Entendeu que seu sucesso era um espinho na garganta de Raíssa. Mas recuar não estava em seus planos. Havia investido demais, havia redescoberto uma confiança que não abria mão. No sábado, ao chegar em casa após o turno, encontrou um carro conhecido estacionado em frente ao prédio. Ksenia e Mikhail a esperavam no apartamento, a vizinha havia emprestado a chave reserva. Até quando isso vai durar? Foi a saudação da filha, andando nervosa pela sala. Você viu o que escreveram no jornal? Ex-laboratorista faz carreira como lavadora de pratos. As pessoas estão rindo de você. Não é verdade, Ksiusha respondeu Lídia, cansada. Eu cozinho, e gosto do que faço. Mamãe, eu já decidi, disse a filha com um tom de aço na voz. Eu e Misha vamos levá-la embora. Já separei os documentos da sua apartamento. Dei entrada na venda. Arrume suas coisas em uma mala. O resto a gente busca depois. Lídia olhou para a filha atônita. Quando aquela menininha, seu sangue, havia se transformado naquela mulher fria e calculista. Ksenia, espere, interveio Mikhail. Vamos conversar com calma. Não há o que conversar, retorquiu a filha. Não vou permitir que minha mãe se mate de trabalhar num terminal rodoviário como qualquer uma. Ela se calou ao ver Timófei, sonolento, saindo do quarto. Vovó, eu esperei e dormi, disse o menino, correndo para os braços de Lídia. E trouxe meus pirojos? Trouxe meu sol, respondeu ela, tirando o embrulho da bolsa. Os seus favoritos, de repolho e ovo. O neto abraçou o pirojó com entusiasmo. Ksiusha, estão tão gostosos. Por que você não faz assim? Timófei, largue isso agora, ordenou Ksenia, irritada. Não vamos comer essa comida de restaurante barato. O menino se encolheu, assustado, contra a avó. Vovó,
Por que a mamãe está gritando? Eu gosto dos seus pirojos. Lídia acariciava a cabeça do neto, enquanto uma onda de fúria, não violenta, mas firme e resoluta, crescia dentro dela. Como ousa a filha decidir por sua vida? Como ousa rejeitar o que lhe era precioso? Ksenia chamou-a pelo nome completo pela primeira vez. Não vou a lugar nenhum. Esta é a minha casa, a minha vida, o meu trabalho. Não tenho vergonha dele. O quê? A filha empalideceu. É você que não entende, disse Lídia, firme. Encontrei meu lugar. Pela primeira vez em anos, sinto-me útil, faço o que sei fazer, e as pessoas gostam. Mamãe, nós só queremos cuidar de você, implorou Ksenia, com um tom quase suplicante. Da sua reputação. Minha reputação é problema meu, cortou Lídia. E se só as aparências importam para você, lamento. O rosto de Ksenia endureceu. Bem, disse após uma pausa. Então escolha. Ou nós, sua família, seu neto, uma vida digna. Ou esse lixo de lugar de onde você não sai. Já escolhi, Xiuxa, respondeu Lídia baixa. Fico aqui, mas as portas estarão sempre abertas para vocês. Vamos, Misha virou-se bruscamente à filha. Não temos mais nada a fazer aqui. Ksenia, chamou Lídia quando a filha já estava na porta. Eu te amo, aconteça o que acontecer. Mas a filha não se virou. Só o estrondo da porta fechando ecoou como um abismo que se abria entre elas, uma fratura que não seria fácil sarar. A manhã de janeiro estava gélida. Lídia caminhava para o trabalho, enrolada em seu casaco velho, enquanto revivia na mente a conversa da noite anterior com Romã. Lite, largue essa cantina, dissera ele, mexendo o café na pequena confeitaria onde se encontravam após seu turno. Até quando vai aguentar as humilhações da Raíssa? Venha trabalhar comigo. Arruma os papéis, paga um salário decente. Que vendedora de material de construção eu seria, Roma, riu ela. Não entendo nada de pregos e parafusos. Aprende, cobriu sua mão com a dele. O importante é que você é honesta, trabalhadora. Isso vale em qualquer lugar. Lídia não respondeu. Sabia que ele tinha razão. O clima na cantina piorava a cada dia. Depois da matéria no jornal e da visita dos fiscais, Raíssa Stepanovna parecia empenhada em expulsá-la. Mas havia algo estranho. Quanto mais hostil se tornava o ambiente, mais Lídia se apegava àquele lugar. Como se a cantina tivesse se transformado em um campo de batalha do qual não podia, não queria. Ao sair da rodoviária, voz familiar a chamou. Era Petrovitch, o caminhoneiro de cabelos grisalhos que ao longo daqueles meses tinha se tornado quase um amigo. Lídia Ivanovna. Ele soltava baforadas de fumaça no ar gelado, que se transformavam em nuvens brancas. E o bor hoje? Ontem não deu tempo de provar. Vai ter, Petrovitch, respondeu ela com um sorriso cansado. Venha por volta das 3, vai estar pronto. A cozinha estava estranhamente silenciosa. Nina Georgievna picava repolho sem dizer palavra, e Tamara, que normalmente não perdia uma oportunidade para fazer gracejos, esfregava os copos com um ar sombrio. O que está acontecendo? Perguntou Lídia, amarrando o avental. Raíssa não está de bom humor, murmurou Nina, baixando ainda mais a voz. Desde cedo está esbravejando. Disse que vai fazer uma revisão dos produtos. Como se confirmando suas palavras, a porta se escancarou com violência, e a diretora entrou como um furacão. Todos aqui. Reunião geral, ordenou. Lídia e as outras funcionárias se aglomeraram em torno da mesa. Raíssa Stepanovna, com o rosto vermelho de raiva, bateu o livro de registro sobre a superfície. Ontem recebemos 10 quilos de carne bovina. Hoje só temos 8 quilos e 200 gramas. Onde estão os quase 2 quilos que faltam? Um silêncio pesado pairou no ar. Raíssa Stepanovna. Nina Georgievna tentou intervir hesitante. Foi usado no bife stroganov de ontem. Tudo foi medido conforme a norma. Não foi conforme a norma, cortou a diretora. Pela ficha técnica, a quantidade máxima para o turno da noite era de 1 quilo. Onde está o resto? Seu olhar percorreu todas, mas parou em Lídia. Quem fez o último turno ontem? Eu, respondeu Lídia sem alterar a voz. Fui eu quem fechou a cozinha. Raíssa Stepanovna cruzou os braços. A partir de hoje, antes de sair, todos entregarão as chaves pessoalmente para mim. E as bolsas serão revistadas na saída. Isto aqui não é um refeitório beneficente para que os produtos sumam pelos cantos. A senhora está nos acusando de roubo? Tamara ergueu as mãos, indignada. Não estou acusando ninguém especificamente, retrucou a diretora, seca. Mas a ordem será cumprida. Ao meio-dia, a cantina estava mais cheia que o habitual. Parecia que os rumores sobre o bor saboroso tinham se espalhado pela região. Lídia se esforçava para trabalhar como sempre. Sorria para os clientes, servia as porções com cuidado, verificava a qualidade dos pratos. Mas por dentro, tudo fervilhava.
A acusação injusta a corroía. Ela sabia que não tinha levado nem um grama sequer, pelo contrário, muitas vezes trazia temperos de casa para melhorar o sabor das refeições. E agora Raíssa Stepanovna a observava o dia todo, como um falcão espreitando a presa. Quando o movimento diminuiu, perto do final da tarde, a diretora voltou a reunir a equipe. Hoje novamente há falta. Carne de porco, menos 1,6 kg. Queijo, 400 gramas a menos. Que falta é essa, Raíssa Stepanovna? Protestou Nina Georgievna. Nós conferimos tudo na balança. Então foi depois da conferência, rebateu a diretora. E virando-se para Lídia, acrescentou, Beresniova, mostre sua bolsa. Lídia não acreditou no que ouviu. Como? Sua bolsa. Mostre. Repetiu Raíssa Stepanovna, com um tom que não admitia réplica. Se não tem nada a esconder, não há problema. Instintivamente Lídia apertou contra o corpo a bolsa surrada, onde guardava apenas a carteira, as chaves, um lenço e um batom. A senhora não tem esse direito, disse, baixa mais firme. Existem órgãos competentes para esse tipo de revista. Tenho sim, vociferou a diretora. Sou eu quem mando aqui, e sou eu quem estabelece as regras. Nesse momento, a porta da cantina se abriu com força, e entraram alguns clientes atrasados, Petrovitch e mais 2 caminhoneiros. Ao verem a cena, pararam no batente. Que barulho é esse? Perguntou Petrovitch. Venham ajudar a fazer justiça, dirigiu-se a eles Raíssa Stepanovna. Estamos com produtos desaparecendo. E esta aqui, apontou para Lídia, se recusa a mostrar a bolsa. O que? Petrovitch até recuou um passo. Lídia Ivanovna? Impossível. Ela é a pessoa mais honesta que conheço. Mas a diretora já não ouvia. Avançou sobre Lídia e arrancou-lhe a bolsa das mãos. Vamos ver o que temos aqui. Era humilhante. Diante dos clientes das colegas, Raíssa Stepanovna esvaziou o conteúdo da bolsa sobre a mesa. Carteira, chaves, batom, um pacote de lenços de papel, um pente. E nos bolsos? O que tem nos bolsos? Insistiu, mesmo sem encontrar nada de suspeito. Raíssa Stepanovna, o que está fazendo? Protestou Petrovitch. Lídia Ivanovna é uma joia. Nós todos vimos aqui por causa dela. Seu bor se sente a 100 quilômetros de distância. Não é da sua conta, rosnou a diretora. Tenho uma falta a resolver. Preciso encontrar o culpado. Foi então que a porta se abriu novamente. Na entrada, Romã avaliou a cena com um único olhar e compreendeu tudo instantaneamente. O que está acontecendo aqui? Agora até o namorado chegou, ironizou Raíssa Stepanovna. Talvez você possa explicar onde estão sumindo os produtos. Talvez eu possa explicar como se responde por calúnia, retrucou Romã, calmo mas firme, aproximando-se. Pelo que sei, para acusar alguém de roubo são necessárias provas. Você as tem? A diretora hesitou. Tenho uma falta. Falta pode ter muitas causas, cortou Romã. Erros de controle, desvio por parte da gestão. Ele se voltou para Lídia. Arrume suas coisas, Lida. Nós vamos embora. Como assim vão embora? Tentou manter o tom de autoridade Raíssa Stepanovna. O turno dela vai até às 8. Considere que ela pediu demissão. Vamos enviar o aviso por correio. Romã ajudou Lídia a juntar suas coisas. Ela se movia como em um sonho ruim. Tudo aquilo, a acusação pública, a humilhação sem fundamento, a crueldade, parecia irreal. Vamos, Lida, disse ele, apoiando-a pelo braço com delicadeza. Não chore. Vamos resolver isso. Petrovitch, que assistira a tudo em silêncio, rompeu o mutismo de repente. Raíssa Stepanovna, em que mundo a senhora vive? Expulsar uma funcionária dessas? Daqui a pouco não vai sobrar nem um freguês. Chame a segurança então, cuspiu a diretora. Chame, concordou o caminhoneiro com um sorrisinho amargo. Só não se esqueça de que em 1 hora, toda a rodoviária vai saber o que aconteceu aqui. E ninguém mais vai querer pisar neste lugar. Lídia voltou para a casa esvaziada. Colocou a chaleira no fogo por hábito, tirou uma xícara do armário, mas esqueceu de pôr o chá. Ficou sentada, olhando para o vazio, enquanto a água esfriava. Será que Ksenia tem razão? Murmurou para o espaço. Será que é hora de parar? Vender o apartamento, me mudar para perto dela, cuidar do Timosha. Seus olhos caíram sobre a foto do marido. Anatoly olhava para ela com seu sorriso leve de sempre, como se soubesse de algum segredo. Tolik, o que você diria? Perguntou a imagem. Me apoiaria ou diria que isto aqui é blash, nonsense. Eles tinham vivido juntos 30 anos. Uma família comum, trabalho, casa, filho. Pequenas alegrias, preocupações cotidianas. Sonhavam em se aposentar, comprar uma casinha no campo. Anatoly queria criar abelhas, ela plantar flores e fazer geleias para os netos. Não deram tempo.
Um derrame o levou aos 59, deixando-a sozinha com planos inacabados, sonhos por realizar. Sabe, Tolly que falou com a foto, como se ele estivesse ali, eu achei que minha vida tinha terminado. Mas parece que é agora que ela está começando. O toque do telefone a tirou dos pensamentos. Era Roman. Lida, como você está? Sua voz soava aflita. Não consigo ficar parado. Posso ir aí? Não, Roma. Não agora. De repente senti um cansaço mortal. Estou bem. Só preciso ficar sozinha. Entendo. Ele fez uma pausa. Mas sabe de uma coisa, Lida? Eu estava pensando. Que tal a gente se casar? Abrimos um café juntos. Com suas receitas e meus contatos, seria um sucesso. Ela não respondeu. A proposta inesperada a deixou atordoada. Lida, você está me ouvindo? A voz de Roman soou preocupada. Estou, respondeu ela, baixinho. Mas Roma, isso é um passo sério. A gente mal se conhece. Como assim mal se conhece? Protestou ele. Estudamos juntos desde a primeira série. Eu sei tudo sobre você. Isso foi há 35 anos, lembrou ela. Nós dois mudamos. Roman ficou sério. Eu te amo, Lida. Sempre amei. E quero ficar com você. O que mais precisa saber? Ela fechou os olhos. Palavras que toda mulher espera ouvir. Mas em vez de alegria, sentiu um nó no peito. E se eu te cansar? Sussurrou. E se você se decepcionar? E se eu acabar sozinha de novo? Que bobagem é essa? Sua voz soou magoada. Você não confia em mim? Confio, suspirou ela. Mas tenho medo. Me dá tempo, Roma. Preciso pensar. A noite em claro se arrastou até uma manhã cinzenta. Lídia estava na cozinha quando a campainha tocou. Na porta, Polina Andreevna com um pacote de pãezinhos frescos. Vim tomar um chá, disse, simples. E saber como você está. Entre um gole e outro, Lídia desabafou. O conflito com Raíssa, a proposta de Roman, seus medos. Não desista, filha, a velha falou firme quando ela terminou. Casei-me de novo aos 55 e nunca me arrependi. Tenho medo, confessou Lídia. Já me acostumei sozinha. E com Roman, tudo tão rápido, tão de repente. Por que esperar? Polina serviu mais chá. Na nossa idade, cada dia é precioso. E não dê ouvidos a essa Raíssa. Os vizinhos do segundo bloco contaram que no terminal só falam de você. Até uma reclamação coletiva escreveram contra a direção. Quando a vizinha foi embora, Lídia sentiu uma energia nova. Algo dentro dela se mexeu, como se uma névoa de dúvida se dissipasse. Pegou o telefone e ligou para Roman. Não atendeu. Estranho, ele sempre respondia. Tentou o dia todo, sem sucesso. Na manhã seguinte, vestiu-se com determinação e foi ao terminal. Se precisasse lutar pela sua reputação, lutaria. A cantina estava vazia. Apenas 2 clientes empurravam a comida sem ânimo. Nina Georgievna e Tamara limpavam as mesas com expressões sombrias. Lídia, Nina a reconheceu. Voltou? Não, balançou a cabeça. Só queria saber como estão as coisas. Mal, suspirou a cozinheira. Quase não vem ninguém. Quando souberam que te mandaram embora, pararam de vir. O Petrovitch espalhou para todos os caminhoneiros e a coisa cresceu. Não fecharam nem a caixa hoje. Tamara apontou para o prédio administrativo. A Raíssa Stepanovna foi chamada cedo. Dizem que veio uma auditoria da matriz. Nesse momento a porta se abriu. 2 homens de ternos sérios entraram acompanhados de Raíssa com os olhos vermelhos. É ela, soluçou a ex-chefe, apontando para Lídia. Por causa dela, tudo isso. O mais alto, de postura ereta e olhar atento, se dirigiu a ela. Berezniova Lídia Ivanovna? Permita-me me apresentar. Sergei Vitalievich, diretor adjunto de recursos humanos da Autotrans. Precisamos conversar. No escritório abafado de Raíssa, Sergei falou com voz seca e profissional. Depois do incidente, recebemos uma reclamação coletiva dos clientes. Fizemos uma auditoria financeira e de estoque. Colocou uma pasta sobre a mesa. Desfalques sistemáticos, preços inflacionados, notas fiscais falsas. E tudo isso muito antes de você chegar. Raíssa, encolhida em um canto, baixou a cabeça. Não sou ladra, disse Lídia firme. Nunca fui. Sabemos, concordou Sergei. Aliás, pelos depoimentos, você é a única razão pela qual esta cantina deixou de dar prejuízo nos últimos meses. Virou-se para Raíssa. Você está demitida. Pode escrever o pedido de demissão agora, ou encaminhamos o caso à polícia. A ex-chefe assentiu em silêncio e pegou uma caneta. Agora para você, Lídia Ivanovna. Gostaríamos de oferecer que assumisse a cantina temporariamente, até encontrarmos um substituto permanente. Lídia o olhou perdida. Não tenho experiência em gerência. Mas tem experiência em fazer comida que as pessoas amam, sorriu ele.
E isso, acredite, é o mais importante. Ao sair da sala, não sabia o que sentir. A justiça havia sido feita. Tinham-lhe oferecido um bom cargo, mas o coração ainda estava pesado. Tirou o telefone e tentou Roman novamente. Tocou, tocou. Até que finalmente sua voz soou cansada, distante. Roma, sou eu, falou rápido. Tantas coisas aconteceram. Você não vai acreditar. Acredito, suspirou ele. O Petrovic que já me contou tudo. Parabéns pelo cargo. Não havia alegria em sua voz. Roma, o que aconteceu? Parou no meio da praça. Nada, Lida fez uma pausa. Só percebi que estou apressando as coisas. Você tem razão. Precisamos de tempo. Conhecer um ao outro melhor. Ela sentiu o peito doer. Suas palavras soavam como uma despedida. Roma, espera. Começou, mas ele a interrompeu. Está tudo bem, Lida. Fico feliz por você. De verdade. A gente se vê por aí. Desligou. E ela ficou ali com o telefone mudo no ouvido. A Vitória de repente parecia vazia. Seu primeiro dia como chefe interina começou antes do amanhecer. Acendeu as luzes, percorreu a cozinha, sua cozinha, com outros olhos. Agora era seu domínio, sua responsabilidade. Na reunião que Serguei marcará 2 dias depois da demissão de Raíssa, discutiram o futuro da cantina. Temos motivos para acionar a justiça, disse o diretor, batendo os dedos na pasta. O desfalque é grande e os clientes exigem punição. E o que vai acontecer com Raíssa Stepanovna? Perguntou Lídia baixinho. No melhor dos casos, penalidade administrativa e ressarcimento. No pior, deu de ombros, roubo qualificado. Lídia ficou em silêncio, lembrando do rosto choroso da ex-chefe, sua postura curvada. Serguei Vitalievich surpreendeu a si mesma. Não dá para deixá-la aqui? Não como cozinheira, claro, mas como auxiliar de cozinha. Ela tem um filho na escola. Não precisamos jogar a pessoa na rua. O diretor levantou as sobrancelhas, surpreso. Você a defende depois de tudo que ela fez? Não estou defendendo, balançou a cabeça. Só acho que todo mundo merece uma segunda chance. E ela é profissional, tem experiência. Ao final, Serguei lhe entregou a portaria de nomeação e o organograma. Segunda-feira começa oficialmente. Salário, 45 mil, bônus no fim do mês. Ah, e pense em ampliar o cardápio. Seus pratos especiais são muito elogiados. Por 3 dias, não conseguiu falar com Roman. No quarto, decidiu ir até ele. Decidiu ir até o mercado onde Roman trabalhava. O corredor de materiais de construção estava fechado, e os vizinhos das barracas disseram que o dono havia viajado sem avisar. Ela deixou um bilhete sob a porta pedindo que ligasse. O telefone tocou apenas no final da tarde, quando Lidija já havia desistido de esperar. Desculpe ter sumido. A voz de Roman soava abafada como se viesse de longe. Tive coisas para resolver. Que coisas podem ser mais importantes do que nós? Escapou-lhe, antes que pudesse conter. Mais importantes do que nós? Repetiu ele, e havia um tom amargo em sua voz. Então nós existimos? Eu pensei que você tivesse escolhido a carreira. Eu não escolhi nada, Roma sentiu os olhos ardendo. Tudo aconteceu tão rápido. A demissão, essa história das acusações, depois a proposta para ficar como gerente. Não tive nem tempo de pensar. E agora? Perguntou ele, após uma pausa. Já pensou? Pensei, respondeu, firme, e só então compreendeu. Sem você não quero nem a carreira, nem o dinheiro, nem mesmo a cantina. Porque engoliu em seco, porque eu te amo, Roma. Silêncio. Lady já ouvia apenas a respiração dele, irregular, como se as palavras tivessem o atingido em cheio. Venha, disse ele por fim. Tenho uma coisa para te mostrar. Roman esperava por ela na esquina da rua da fábrica com a da estação, perto do mercado. Quando ela desceu do ônibus, ele a abraçou sem dizer nada, com força, enterrando o rosto em seus cabelos, como se quisesse memorizar aquele instante. Vamos, murmurou, pegando sua mão. Não é longe. Caminhavam pela cidade à noite e Roman falava rápido, como se temesse que as palavras se perdessem no ar. Esses dias não foi só sumiço. Pensei em nós no futuro, no que realmente te prende naquela cantina. E entendi, você não precisa só de um emprego, mas de algo seu, onde possa colocar a alma, fazer as pessoas felizes. Parou diante de um pequeno prédio de 2 andares, em estilo stalinista, com colunas simples e janelas altas. Antigamente ali funcionava o famoso café teatral, ponto de encontro da cidade, mas há anos o local estava abandonado. Olha, disse Roman, tirando o molho de chaves do bolso. Dentro, o pó dançava na luz que entrava pelas frestas das persianas fechadas. Mesas antigas empilhadas num canto, marcas de tinta no chão, o cheiro de madeira envelhecida. Mas Lidija sentiu imediatamente, aquele lugar tinha alma.
Os tetos altos, as janelas em arco, o salão espaçoso com alcovas perfeitas para mesas íntimas. Conversei com o dono, observava Romain, atento à sua reação. Ele topou alugar para um café em condições muito boas. Os primeiros 3 meses a gente paga quase nada. Um café? Ela parou no meio do salão, tentando absorver. Nosso café, corrigiu ele, abrindo uma pasta. Cozinha da Lidija. Pratos russos tradicionais como os da sua avó. Mostrou-lhe esboços, interior autêntico, ambiente familiar. Fotos antigas nas paredes, samovar, bordados. Louça de cerâmica como na roça. Enquanto ele falava, as imagens se formavam em sua mente. Ali o forno para assar tortas, acolá, a vitrine de doces, junto à janela, uma mesa comprida para grupos grandes. E a cantina? Perguntou ela. Acabei de começar. Como quiser, deu de ombros. Pode fazer as 2 coisas no começo. Depois, escolhe o que te faz mais feliz. Eu apoio qualquer decisão. Abraçou-a pelos ombros. Não quero te apressar, Lite. Não quero forçar. Só quero estar com você. Construir algo juntos. O telefonema de Xenia chegou num sábado de manhã, enquanto Lidija assava uma charlota para o chá. Mamãe, a voz da filha soava estranhamente hesitante. Posso ir aí? Preciso conversar. Xenia chegou sozinha, sem o marido nem o filho. Sentou-se à mesa da cozinha, mexendo nervosa em uma colherinha, como se não soubesse por onde começar. Mamãe, soltou o ar por fim. Eu não tinha o direito de falar aquelas coisas com você. Me perdoa, por favor. Lidija a abraçou em silêncio. Não havia raiva nem amargura em seu coração, apenas amor e compreensão. Eu só pensava em mim, continuou Xenia, baixinho. Na minha reputação, na minha carreira. E você? Lidija afagou seus cabelos. Você sempre pensou em nós. Você é minha filha. Simples assim. Eu sempre vou te amar, aconteça o que acontecer. Passaram o dia conversando. Xenia falou do trabalho, das dificuldades com Mikhail, de como Timofei sentia saudade da avó. Lidija, por sua vez, contou sobre a promoção na cantina, os planos do café e, sim, sobre Romain. Você mudou, mamãe? Perguntou Xenia de repente, olhando-a com atenção. Parece outra pessoa. Mais confiante. Até mais jovem. E feliz. Eu me sinto mais jovem, sorriu Lidija. Como se uma segunda vida tivesse começado. No dia seguinte, Xenia voltou com Mikhail e Timofei. O menino correu para os braços da avó assim que entrou. Vovó, eu senti tanta saudade. Apertou-a com força. Você vai me ensinar a fazer pelmeni como os seus? O papai disse que os seus são os mais gostosos. Lidija olhou surpresa para o genro. Ele esboçou um sorriso constrangido. Desculpe, Lidija Ivanovna. Eu estava errado. Seus pirogues são os melhores que já provei. À noite, quando Timofei já dormia e os adultos tomavam chá, Mikhail perguntou de repente. E se, em vez de vender o apartamento, a gente pegasse um empréstimo para abrir o café? Tenho bons contatos no banco. Posso ajudar com a papelada. E eu posso ajudar com o plano de negócios, acrescentou Xenia. Tenho experiência nisso. Lidija os observava, e o coração transbordava de gratidão. A família estava unida novamente, e isso valia mais do que qualquer dinheiro ou sucesso profissional. A inauguração da cozinha da Lidija foi marcada para 1º de maio. Na noite anterior, ela não conseguiu dormir. Revisava receitas, ajustava o cardápio, imaginava cada detalhe. Romain chegou cedo com um buquê de margaridas, suas flores favoritas. Nervosa? Perguntou, beijando-lhe a têmpora. Mortalmente confessou. E se ninguém aparecer? Ele riu. Ninguém? Apontou para a rua. Olha só. Era verdade, às 10 horas, quando abriram as portas, já havia uma fila de pelo menos 50 pessoas. Os primeiros a entrar foram Petrovitch e seus amigos, depois, os colegas da cantina, em seguida vizinhos conhecidos e até estranhos que haviam ouvido falar do novo lugar. O interior ficará exatamente como sonhara, acolhedor, caseiro com um toque de nostalgia. Nas paredes, fotos antigas e ferramentas rurais, toalhas bordadas. No canto, um armário antigo com pilhas de pratos e xícaras como os da vovó. Nas mesas, toalhas de linho com bordados e flores vivas em vasos de barro. No centro do salão, uma grande pecha russa, não era de verdade, mas parecia, com azulejos e a boca larga, onde panelas de ferro fundido cozinhavam mingaus e sopas. Cozinha russa de verdade, elogiava Petrovitch, devorando vareniki de cereja. Como na casa da minha avó na aldeia. Ao anoitecer, quando o movimento diminuiu, Romain bateu uma colher num copo, pedindo atenção. Amigos, 1 minuto, disse, e sua voz tremia levemente. Hoje não abrimos só um café. Hoje começa uma nova vida, e quero que ela seja nossa. Puxou Lidija para perto de si.
diante dos convidados em silêncio. Lida segurou suas mãos. Case comigo. De verdade, para sempre. O salão ficou mudo. Ledija olhava para aqueles olhos, os mesmos de 35 anos atrás, junto à fogueira da escola, só que agora mais sábios, mais profundos, e via tudo o que sempre desejara: amor, segurança, um lar. Sim, respondeu, simples. Claro que sim. O salão explodiu em aplausos. Alguém gritou Gorkó. Outros se abraçavam de alegria. Xenia, junto ao balcão, enxugava as lágrimas às escondidas. 8 meses depois. Um dia de inverno. O dia amanheceu ensolarado com um frio cortante que deixava o ar cristalino. Na cozinha caseira de Lidija, o movimento começava cedo. Os clientes chegavam em fluxo contínuo, atraídos não apenas pela comida saborosa, mas por algo mais intangível, a atmosfera acolhedora que só um lugar feito com alma poderia oferecer. Em poucos meses o café se tornou um ponto de referência muito além do bairro. Turistas de cidades vizinhas apareciam depois de ouvir falar daquele cantinho onde se comia como nos tempos soviéticos da infância. Ledija precisou ampliar a equipe, abrir um segundo salão no andar de cima e recentemente, até lançar um serviço de entrega para idosos que tinham dificuldade de sair de casa. Raíssa Stepanovna, aquela mesma mulher desconfiada que Ledija insistira em contratar, agora trabalhava como cozinheira, preparando sopas e mingaus com o mesmo carinho de antigamente. No começo, ela mantinha distância, como se esperasse uma armadilha, mas aos poucos se soltou. Se entregou ao ritmo do lugar e até compartilhou alguns segredos de família para o cardápio. Certa tarde, enquanto tomavam chá depois do expediente, Raíssa Stepanovna olhou para Ledija com os olhos úmidos e disse: Ledija Ivanovna, eu lhe sou muito grata. Se não fosse por você, estaria sem trabalho agora, ou pior, quem ia sustentar o Anton? Ele ainda tem 1 ano de técnico pela frente. Ledija apenas sorriu, balançando a cabeça. O importante é que você mesma enxergou isso, Raíssa Stepanovna. O casamento de Ledija e Roman foi celebrado ali mesmo, no café, entre amigos e familiares. Sem ostentação, mas com a generosidade típica da hospitalidade russa, mesas abarrotadas de iguarias, champanhe escorrendo e canções da juventude entoadas em coro. Timofei, para a alegria dos avós, tornou-se presença constante no lugar. O menino adorava aprender a modelar pelmene, sovar massas e descobrir os segredos culinários que passavam de geração em geração. Numa daquelas tardes, enquanto preparavam biscoitos de gengibre para o Natal, Timofei olhou para a avó com curiosidade. Vovó, você me ensina todos os seus segredos? Claro, meu sol, respondeu Ledija, sorrindo. E então pegou 2 cadernetas da prateleira, uma velha com a capa desgastada que certa vez Polina Andreevna lhe dera, e outra nova, encadernada com capricho e bordados na capa. Isso aqui é uma tradição da nossa família, explicou, entregando-as ao neto. Aqui estão as receitas da sua bisavó, da minha mãe e as minhas. Quando você crescer, vai acrescentar as suas. Prometo, disse Timofei solene, segurando as cadernetas com cuidado. Posso decorar os biscoitos hoje sozinho? O vovô Roman me ensinou a fazer desenhos bonitos com a glacê. Ledija abraçou o neto, e por sobre o ombro dele viu Roman mexendo algo na panela. Ele percebeu o olhar e lhe lançou um sorriso, quente, terno, daqueles que só quem pertence ao mesmo sangue entende. De repente, ela compreendeu que tudo havia se encaixado exatamente como deveria. A perda do emprego que na época pareceu um desastre, na verdade abrirá as portas para uma vida nova, cheia de propósito, de amor, de uma felicidade que não dependia de nada além daquilo que ela própria construíra. Do lado de fora a neve caía em flocos lentos. Lenha estalava na lareira, e o aroma de canela e gengibre tomava conta do café. Ledija olhou ao redor, para os rostos que amava, para as mãos que trabalhavam juntas, para o futuro que se desenhava em cada detalhe, e sentiu uma felicidade pura, sem sombras. Tudo estava apenas começando.